número atômico da minha molécula de cálcio, da minha molécula de cálcio é de 20. E da minha molécula de plutônio, no meu átomo de plutônio, é de 94, né? Vocês vão lá na tabela e procurem lá. Então, é 20 e 94. Vamos agora saber quem é Z total. Vamos aqui, a gente pega, né, Z total aqui, 20 mais 94. Então, o valor de Z, 20 mais 94, temos aqui, não é, 114, não é? Então, o meu número, né? Então a gente sabe aqui, né, o valor total dos dois. Agora vamos tentar agora descobrir, né, o número de nêutrons dos meus elementos. Como é que a gente consegue calcular o número de nêutrons desse meu elemento, né? Eu sei que o número de prótons e número de elétrons é o mesmo, né? Qual é o número do próton aqui? É o mesmo número de elétrons. Então P é igual a Z. Tranquilo? Vamos descobrir agora a quantidade de nêutrons que está faltando agora. Então temos Z total, que é 292. Deixa eu colocar aqui com outra letra, com outra cor. Tá aqui. Temos aqui 292 igual a P, que é um valor de P, 114, mais quem? Mais N, que é o que eu estou querendo descobrir, minha quantidade de nêutrons. Então temos aqui, jogando um para lá e outro para cá, nós temos aí, não é, o valor de 178 o quê? Nêutrons. Então aí achei o meu valor de prótons, valores de elétrons e valores, né, dos meus nêutrons. Só que eu falei para vocês lembrarem desse valorzinho aqui que está dando no enunciado da minha questão. Eu falei que ao final de tudo foram perdidos apenas 3 nêutrons. Então vou pegar esse valor aqui e diminuir menos 3, não é? Que vai gerar, no caso aqui, meu número de nêutrons vai ser de 175. Tranquilo? Então temos aqui números de prótons é igual a 114, números de elétron é igual a 114 também, né? E meu número de nêutron é igual a 175. Tranquilo? Então aí, né, tem aí um exemplo de aplicação, né? Percebo que é um pouco complicado, mas com a leitura vocês conseguem resolver tranquilamente, beleza? Então vamos lá. Né? Além dos raios alfas, raios betas e raios gamas, nós temos também os raios X, os mais conhecidos, né? Os raios X são as emissões eletromagnéticas de natureza semelhante à luz visível, né? Então esse cara aí, Conrad, né, Wilhelm, né, que descobriu e batizou os raios X, além de fazer sua primeira radiografia da história. Então temos aqui a primeira radiografia que ele fez na mão dele, né? Com o tempo ele percebeu que a utilização desses raios-x geravam algumas complicações, no caso, os primeiros sintomas, avermelhadão da pele, ulcerações, empolamento, mais tarde viria a causar sérias lesões cancerígenas, assim gerando a morte de células, gerando a leucemia ou até mesmo câncer. Tranquilo? Então, os raios-x são um tipo de radiação de alto valor energético com capacidade de atravessar tecidos vivos de menor densidade e de ser absorvido por partes mais densas, como ossos e dentes. Então, os raios-x e os raios gama são os mais potentes dentre as radiações geradas aí, né, entre produtos de reações nucleares. Então, as radiações que estudamos é alfa, beta e gama, e fora isso, os raios-x. Então, a simbologia mais utilizada aí dentro da química, né, das reações nucleares, faz referência a esses três partículas aqui. No caso, esses três símbolos aqui significam partículas de alfa, beta e gama. Tranquilo? Então, quando esses tipos de partículas atravessam tecidos vivos, como nossa pele, por exemplo, provocam ionização de moléculas que existem nas células. O que é ionização? A quebra de moléculas. Então, tá aí os efeitos, né,
da radiação, né? A distância que uma radiação pode percorrer. Então, no caso, partículas alfas são partículas mais pesadas, então elas têm dificuldade de atravessar. Partículas betas são bem mais leves que as alfas, né? E temos aí os raios X e os raios gamas, né? Que são os mais potentes aí, que podem atravessar, né? Uma grande capacidade de matéria, né? Aí. Existem alguns efeitos que podem ocasionar por exposição à radiação. Uma delas é danos cerebrais, como delírio, convulsão, chegando à morte, catarata, né, no caso dos olhos, lesões na boca, náusea e vômito, danos ao feto, né, podendo culminar em retardo mental da criança, infertilidade, lesões na medula óssea e ruptura dos vasos sanguíneos. Tem aí alguns efeitos sobre a grande exposição, né, de radiação nuclear. Tranquilo? O que significa meia-vida? Então, em todo processo de reação nuclear, há um ganho e, ao mesmo tempo, há uma perca de energia. Ao mesmo tempo que ele gera uma grande quantidade de massa de energia, chega um tempo que essa energia vai perdendo de acordo com o tempo. Então, essa energia em relação tempo e massa, não é? A gente chama de meia-vida, né? É um período de semidesintegração, que é o tempo necessário para que metade da quantidade de um nuclídeo, o que é um nuclídeo? É um núcleo que pode liberar um tipo de radiação, sofra um decaimento radioativo, ou seja, se uma perca, uma quebra, né, de rendimento radioativo, né? Então aqui temos um pequeno exemplo, que no caso, né, se uma meia-vida de um radioisótopo é de 1 hora, né, a sua massa inicial, né, a cada 1 hora se passa tendo a sua metade da massa. Então ele perde a metade da vida, por isso se chama meia-vida, não é? Se a massa era de 10 quilos, em 1 hora ele deixou de ser 10 e passou a ser 10 sobre 2, no caso, 5. Se passou 2 horas, é metade da sua metade, 1/4. Metade da sua metade da sua metade chama 1/8. Tranquilo? Então, a partir de cada tempo, o que vai especificar? No caso, ele disse aqui, o tempo de meia-vida é de 1 hora, mas existe casos que pode ser meia hora, 2 horas, 3 horas, vai dependendo do caso do átomo que está reagindo aí, né, liberando a sua radiação. Tranquilo? A gente já falou das desvantagens da energia nuclear, né? E por que a energia nuclear é tão utilizada, né? Tantos meios e fins aí para a sua utilização, grandes número de polêmicas que são surgidas através desse elemento aí, desse átomo aí, né, de urânio que é grande utilizado. Então, a grande vantagem de utilizar uma central térmica de energia é a enorme quantidade de energia gerada com pouco material usado de urânio. Ou seja, nós temos aqui uma pequena comparação de energia liberada em suas respectivas quantidades. Ou seja, 10 gramas de urânio equivalem a 700 quilos de óleo, a energia liberada é igual a 700 quilos de óleo, ou até mesmo 1.200 quilos de carvão. Ou seja, a quantidade de energia liberada por 1.200 quilos de carvão equivale a 10 gramas de urânio. Ou seja, note que 10 gramas de urânio gera a mesma quantidade de energia que 700 quilos de óleo e 1.200 de carvão, né? Então, economicamente é mais utilizável, né? Com poucas gramas de urânio a gente está gerando uma grande quantidade de carvão, né? Você pode parar aí de produzir carvão, né? Mas o seu manuseio é que é a grande polêmica, né? A utilização a forma de como é utilizado esse urânio é que é gerador de grande polêmica, né? Entre alguns países, né? Existem uns tratados aí que proíbem o manuseio, né, desse tipo de radiação no seu país. Tranquilo? Com isso, é só e muito obrigado.